Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, a palavra de hoje é para que você tenha bom ânimo, para que você se anime e alegre o seu coração. Tem épocas na vida das pessoas que acontecem coisas ao redor que a pessoa fica sem esperança, que a pessoa acha que agora não tem mais jeito, que as coisas só acontecem coisas difíceis e a pessoa vai ficando cansado, sem esperança, olhando em volta e se perguntando como é que vai acabar de acontecer com tantas coisas difíceis na vida das pessoas. Não perca a esperança, meu irmão, minha irmã, porque Deus prepara e muda situações. Olha, o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Em Neemias foi usado para levantar os muros de Jerusalém, porque ele era um homem honesto. E ele clamou a Deus e Deus falou, eu vou usar Neemias, porque Neemias ele não vai oprimir o povo. Por que Deus dá grandes obras na vida de filhos e filhas amados dele, que são honestos, e pessoas simples, pessoa do povo, pessoa humilde, que tem um bom coração e de repente aquela vida ela se transforma. Ele era só um simples copeiro, mas Deus sabia do tamanho do coração de Neemias. E olha o que aconteceu com Neemias e olha a transformação que Deus faz através de uma vida que às vezes as pessoas olham e falam, não tem mais jeito porque os muros de Jerusalém estavam no chão. Tinham sido queimados, derrubados e aquela cidade ela estava totalmente sem proteção e qualquer inimigo poderia atacá-la. Então aquele povo estava precisando do socorro de Deus e estava sem esperança. E chega Neemias e luta pelo povo de uma forma diferenciada de todos os seus governantes anteriores. Neemias passou a ser o governante daquele lugar, daquela situação. E olha, em Neemias capítulo 5, versículo 15 em diante, mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nem um pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. E Deus deu a Neemias grande sabedoria e um lugar de honra, porque ele foi usado e ele escolheu a dedos aqueles que eram todos da sua confiança. Isso é para que a gente medite nessa palavra. A palavra de Deus é sempre para a gente meditar e colocar em prática.
para se cercar de pessoas boas. Não é para ficar com raiva de uma ou outra pessoa. Ninguém é igual a ninguém. Mas quando a gente ora, Deus coloca pessoas boas em nossos caminhos. E para que tomemos as decisões assertivas e para que a obra de Deus ela seja feita da maneira que agrada a Deus. É o seu trabalho para que você não seja escravizado, nem escravize ninguém. Ama teu próximo como a ti mesmo. E assim a gente vai tendo esperança. Porque quando um vai desanimando, Deus vai colocando o outro para ajudar, para animar, porque no final tem vitória. Ou vocês acham que na hora que Neemias chegou com as ideias de melhorar, de refazer o muro, que aquelas pessoas acreditaram de cara? Claro que teve pessoas que falaram, ai, como que vai conseguir? A gente não tem o material. E aí é que está, Neemias já foi preparado, porque Deus preparou tudo. Quando Deus está fazendo uma grande obra, não podemos duvidar, porque antes de ver, olha o que diz em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Antes de ver, nós temos que crer que Deus, Ele pode mudar tudo em nossas vidas. Antes de ver, a gente espera. A gente espera porque, como está escrito também em Romanos, capítulo 1, versículo 15, segundo Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Como os justos recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Deus está falando assim. Quando tem pessoas que não conhecem a Deus, nós não podemos estar apontando. Nós não podemos, ao contrário, nós temos que mostrar a eles o que agrada a Deus. Porque nós não podemos estar só acusando as pessoas sem mostrar quem é o verdadeiro Deus. Porque tem pessoas que elas vão à igreja, elas escutam a palavra, elas não entendem. Dependendo eu não estou aqui para julgar, para condenar, nem para falar de pregador, de forma alguma. Quem sou eu? Eu estou falando que tem pessoas que vão para um lugar, escutam a palavra, mas não entendem a palavra. Então a gente tem que sempre estar falando, porque tem pessoas que a pregação é ótima, é uma bênção de Deus, porque é a palavra de Deus, mas aquela pessoa está lá, está preocupada com o almoço de domingo, está preocupada porque tem que sair depois, ou porque tem que cuidar da sua casa, ou porque tem um trabalho, ou porque vai receber visita, e ela está preocupada com o trabalho da semana que vem. Aí ela não presta atenção na palavra, aí ela não entende a palavra, ela vai para a igreja, ela escuta, mas ela não consegue. Aí ela começa a falar coisas que não deve, aí ela vive uma vida que não tem transformação. E é tudo isso que Deus fala para a gente, para uns passar para os outros a palavra de Deus. E para que a pessoa coloque e medite na palavra, porque a gente vive pela fé, a gente não vive pelo que a gente vê ao nosso redor. Porque se uma pessoa ela for olhar tudo que está acontecendo ao seu redor, ela não vai viver, ela vai sofrer, porque tem muitos problemas na vida de todo mundo. Só que Neemias, olha o exemplo que ele nos deu. Neemias não foi olhar para os problemas, Neemias foi conversar com Deus. A primeira atitude de Neemias foi o quê?
olhar para Deus, conversar com Deus, pedir a misericórdia de Deus por aquele povo. Ele chorou, ele clamou, ele ficou triste no coração dele, mas ele sabia que Deus poderia tocar no coração do rei. E ele orou e pediu isso para Deus. E Deus tocou no coração do rei e ouviu a oração do justo. Assim como Deus ouviu a oração de Neemias, vai ouvir a tua oração, vai ouvir a minha oração, porque Deus conhece os nossos corações. Mas nós temos que viver pela fé, nós temos que fazer como Neemias. E ele mudou toda aquela situação, porque Neemias, por ser justo, Neemias não oprimia o povo de Deus. Deus não gosta de opressão. Onde tem opressão, não há presença de Deus. Aquele que oprime os outros, ele não está agradando a Deus. Eu não tenho receio de dizer isso, porque é a palavra de Deus. Deus não quer que oprima o seu povo. O seu povo pode ser uma pessoa, o seu povo pode ser uma criança, o seu povo é tudo aquilo que Deus criou. Um homem que destrói a obra de Deus, ele está desagradando a Deus. O homem que põe a mão na massa e vai lutar pela vida dela, pela construção da família dela e pela construção e orar pelos outros, fazer uma obra, fazer uma doação do seu tempo. Neemias largou tudo e foi fazer a obra de Deus pensando naquele povo. E olha onde Deus colocou Neemias. Assim Deus vai fazer com você. Às vezes as pessoas olham e falam: ah, mas você, o que Deus vai fazer através da tua vida? Deus tem grandes obras para os seus filhos aqui na terra. Não precisa o homem chegar e dizer: ai, você vai ser o primeiro da fila. Não, é Deus quem te coloca lá. É Deus quem coloca pessoas e tira pessoas. E naquele momento foi Neemias o escolhido pelo seu coração. E eu sei que quem está ouvindo essa oração é porque tem o temor do Senhor e quer ouvir a palavra de Deus. Porque aqui não tem promessas vazias de que você vai receber de qualquer jeito. Vai receber, sim. Deus escuta a oração do justo, o coração bom, uma terra boa, aquele que ele fala assim: essa obra é tua. E ela pequena, ela vai crescer. No tempo de Deus, deixa os outros falarem, deixa os outros criticarem, não dá atenção, porque foi isso que aconteceu com Neemias. Nem perca a sua esperança, porque o justo, ele vive pela fé, ele viverá pela fé, como está escrito, é o que diz na palavra de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. A justiça acontece na sua vida, a mudança, a transformação através da tua fé, da tua esperança e do teu comportamento na presença de Deus. Então, não se apegue ao que você escuta de ruim na vida. Não olhe para o que está, que ao seu olhar está destruído. Aquelas cinzas, aquele muro estava destruído. E Deus usou Neemias para erguer aquele muro, e Deus deu honra para todo o seu povo, porque aquele povo nunca mais ele passou por opressão. Naquele tempo, naquela época, Deus protegeu de todos os males e perigos, e todos ficaram com medo, porque sabia que Deus era com aquele povo. Todos vão te respeitar, porque vão saber que Deus está contigo. Põe essa palavra em prática. Espere em Deus, ora e não desanima. Essa palavra é para quem está desanimado, pois não desanime, que Deus vem com uma obra nova, com uma coisa nova para a tua vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos da maldade humana,
da maldade do homem sanguinário e da perversidade e maldade espiritual. Abençoa os nossos lares com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Nos protege, nos abençoa com fartura nos lares, com muita paz, saúde, vida longa com saúde. Abençoa também e protege as nossas crianças e animais. Dai-nos livramento de morte, nos concede vida longa com saúde e prosperidade para a tua glória, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Deus amado, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém.